Olá, eu sou a professora Karina, eu sou curadora aqui do MAB e também eu sou professora de Arqueologia e Ensino Religioso aqui no NASP. Sejam bem-vindos, feliz sábado. Eu gostaria de dividir com vocês algumas passagens bíblicas que falam sobre família, que nos dão uma ideia um pouco melhor sobre o que Deus quer para nós como família. Queria começar falando sobre Gênesis 2. Gênesis 2 foca na criação do ser humano, fala da criação do homem e depois da mulher. E o ponto alto desse capítulo é no final do capítulo, quando fala do casamento, da união entre o homem e a mulher. E o casamento é o início de uma família. Mas não só isso, se você voltar para Gênesis 1, lá em Gênesis 1, uma das primeiras ordens que Deus dá ao ser humano, é Gênesis 1, capítulo 1, verso 28. Fala assim: E Deus lhes abençoou e disse: Sede fecundos e multiplicai-vos. Essa ideia de ser fecundo e multiplicar, o que dá a entender? Dá a entender que Deus quer que nós tenhamos famílias, que nós sejamos famílias numerosas. Então, no primeiro relato da criação, Deus já dá a entender que Ele nos criou para vivermos em família. E no segundo relato da criação, Ele fala sobre o casamento. Mas não é só isso. Se você pular para o Novo Testamento, lá no Evangelho de João, você vai ver no capítulo 2, nos versos 1 a 11, tem uma história muito legal, que é a história de que Jesus é convidado para um casamento na cidade de Caná. E nesse casamento, nessa festa de casamento, de repente falta a bebida, falta o vinho. Daí os anfitriões ficam preocupados, eles ficariam extremamente envergonhados se faltasse vinho nesse casamento. Aí, a pedido de sua mãe, Jesus agora faz o primeiro milagre do seu ministério. Ele transforma a água em vinho. E isso não é por acaso. Jesus não faz o primeiro milagre da vida dele num casamento por acaso. Ele faz isso para dizer: o casamento é o plano celestial para o ser humano. Deus quer que o ser humano viva em família. A família é bom para o ser humano. Eu abençoo as famílias. Mas não é só isso. Se você for ver, isso aqui é no começo do ministério de Jesus. Se você for para João 19, lá no final do ministério de Jesus, quando ele já está crucificado na cruz, qual que é a preocupação dele? A preocupação dele, lá no capítulo 19, é assim, capítulo 19, verso 26. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Verso 27. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Então, no começo do ministério de Jesus, ele se preocupa com famílias, fazendo o primeiro milagre no casamento. No final do ministério de Jesus, Jesus ainda está preocupado com as famílias, está preocupado com a mãe dele. O que isso nos conta, nos mostra? Isso nos mostra o carinho que Jesus tem pelos casamentos, pelas famílias, pelos relacionamentos familiares. Então eu te convido a aproveitar esse dia de sábado, agora, para você convidar Jesus para ser um convidado especial na sua casa, que com ele vocês podem ser muito mais felizes, cada dia aumentar a felicidade e desfrutar dos relacionamentos familiares. Tenham um bom sábado.